para entregar aquilo que vem do céu para cada pessoa que se encontra nesse lugar. É que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Olha que aqui fala a palavra de Deus. O Senhor aparece a Salomão. O Senhor apareceu a Salomão à noite e disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim esse lugar para casa e santifiquei. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, se eu ordenar aos holocaustos e que devore a terra, se eu enviar peste ao meio do povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos líquidos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estará ali perpetuamente. Até aqui. Olha que palavra poderosa. Essa palavra fala que Salomão estava o quê? Orando. Salomão tinha construído o templo. Salomão tinha feito a vontade de Deus, aquilo que tinha ordenado o Senhor. Salomão tinha feito tudo que Deus tinha pedido para ele fazer. E Salomão foi orar a Deus naquele lugar. E Deus falou: eu ouvi a tua oração. Então eu quero que você entenda algo. A oração tem poder de Deus se revelar para você. A oração é a chave para Deus se revelar para nós. Deus se revelou para Salomão porque ele estava o quê? Orando. E Deus falou: eu ouvi a sua oração. Então a primeira chave que Deus entrega para você hoje é a oração. Talvez você fale assim: Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Talvez você fale: Deus, eu quero que o Senhor venha se revelar para mim. Se revela ao meu coração. Então a primeira chave é o quê? Oração. E Deus se revelou para Salomão naquele lugar. E através da oração, é a revelação de Deus, vem uma promessa. Toda vez que Deus se revela para nós, Deus se revela, e através da revelação de Deus na nossa vida, promessa é liberada sobre nós. Porque Deus se revelou para Salomão, e automaticamente Deus entregou uma promessa para Salomão e para todo o povo de Israel. E essa promessa foi: Deus falou assim: mesmo que os céus venham se fechar, mesmo que falte tudo, mas se o meu povo, mas aquele que eu escolhi, aquele que tem o meu nome, aquele que creu em mim, aquele que crê no sacrifício do meu filho Jesus, aquele que crê na salvação, pode tudo estar fechado, mas esse povo que crê em mim, se ele se humilhar e orar, eu vou ouvir a oração dele, eu vou ouvir o clamor desse povo, e eu vou cessar as pragas que talvez está sobre a vida dele. Talvez você hoje está aqui e você olha para a sua vida e fala assim: eu sou o povo de Deus,
Eu creio em Jesus. Eu creio, eu sei que tem promessas sobre mim. Eu sei. Eu me entreguei por inteiro a Jesus, eu me batizei. E eu sei que existe promessa sobre mim. Mas parece que o céu está fechado. Mas parece que existe na minha vida pragas. Parece que existe na minha vida maldição. Porque a minha família sofre. Eu venho de geração em geração em sofrimento. E parece que esse mal que estava vindo sobre a minha família, parece que está acompanhando a mim também. Mas eu sou um povo escolhido. Eu sou aquele que Deus chamou, eu sou aquele que crê em Jesus. Mas por que, Senhor? Porque talvez você mudou. Eu quero que você entenda algo profundo agora. Essa palavra existe duas bases para nós. Porque cada palavra é seguida de algo poderoso. O meu povo se humilhar. Entenda isso. A humilhação vem primeiro do que a oração. Se humilhar e orar é a base de tudo. Se humilhar diante de Deus. Sabe o que é se humilhar diante de Deus? Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Só que Deus dá a base ali para Salomão, como é que o povo tem que ser, como nós temos que se chegar diante dele, para ele poder sarar a terra, para ele poder mudar a nossa vida. O Senhor hoje ele quer cessar talvez praga, talvez maldição, talvez exista a maldição do vício sobre a sua vida, talvez exista maldição num casamento, talvez o casamento das suas famílias, ninguém deu certo no casamento. E você também está seguindo o mesmo padrão de maldição. Entenda isso. Só que hoje Deus quer quebrar, mas hoje existe revelação dessa palavra para você. Então Deus fala assim, Salomão, o meu povo tem que se humilhar primeiro, para depois orar. Se humilhar é você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não sou nada. É você chegar hoje aqui nesse lugar e dizer, Deus, são tantas coisas erradas que talvez eu tenha cometido diante do Senhor. São tantas falhas que eu tenho cometido na minha vida. Eu tenho falhado. E não só agora, mas eu falhei muito. Eu reconheço isso. Mas eu estou aqui, meu Deus, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor pagou um preço muito grande, né? E por causa desse preço, eu estou nesse lugar. Não que eu mereça, não que eu sou alguma coisa, mas o Senhor pagou um preço, mesmo sem merecer. Isso é se chegar diante de Deus e se humilhar. É reconhecer que você é nada, que se você está aqui, é pela graça dele. Porque ele falou, porque a palavra de Deus fala que o único motivo de nós sermos sumidos é por causa do quê? Das misericórdias do Senhor, que se renova todos os dias. Ou seja, nós não somos merecedores, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Então tem pessoa que chega diante do Senhor, entenda isso. Ela chega diante do Senhor e fala, se o Senhor não fizer, eu não vou mais nessa igreja. Se o Senhor não me curar, eu vou sair desse ministério. Esse ministério aí eu estou indo nele, mas parece que Deus não trabalha. Eu vou para outro lugar. Ou seja, você está colocando Deus na parede. E Deus não é assim. Deus, ninguém coloca Deus na parede. Ninguém diz, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou sair. Se o Senhor não me der, nada vai acontecer. Não é assim. Deus fala claramente aqui. Se humilha primeiro. Se humilha primeiro diante de mim. Reconhece primeiro. E depois
você vai orar. E depois você vai falar comigo. Porque Jesus conta que tinha dois homens. Um chegou diante de Jesus, diante do templo, e falou assim: eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores. Já chegou o outro, chegou assim e fala que esse outro nem tinha coragem de olhar para o altar. Eu estou resumindo, amém? Não tinha coragem de olhar para o altar, mas quando ele olha, aquele dizendo que não era igual aos demais, ele olhou para a história dele e falou: meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala: qual oração agradou a Deus? Aquele que reconheceu que era pecador, que precisava da misericórdia de Deus. Ou seja, não fala que o outro estava em pecado, o outro sim se santificava, o outro sim era separado, mas o outro estava chegando diante de Jesus, diante de Deus, não mais com humildade, não mais com temor, mas sim achando que ele era alguma coisa, era melhor do que aqueles outros que viviam em pecado, que paravam só porque ele não fazia a mesma coisa. Então entenda isso, se humilhar é isso. Então às vezes a nossa oração, que é a segunda base, é porque nós oramos a Deus, oramos muito. Tem pessoas que oram tanto, oram, mas não tem resposta. Por quê? Porque ela parou de se humilhar diante do Senhor. Ela só ora, mas parou de se humilhar. Então a base primeira é se humilhar, e depois vem a oração. E depois da oração vem o quê? A busca. Depois que você se humilha, você ora, aí você passa a buscar Ele, passa a ter compromisso com Deus, e fala: meu Deus, eu vou te buscar todos os domingos, exemplo. Eu vou te buscar toda terça, eu vou te buscar, e você passa a buscar Deus. E nessa base, Deus fala o quê? Que automaticamente, se você vai prestar atenção nesse texto, fala: eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Ou seja, essas três bases você fazer é automático, não existe depois, é automático. Deus ouve do céu essa pessoa que segue esse padrão de humilhar, orar e buscar o Senhor. Só que isso é promessa para nós. Isso é uma promessa que vai acontecer. Só que agora que vem o detalhe: se essa promessa é real, o inimigo vai lutar contra essa promessa na sua vida. O inimigo vai lutar, porque o inimigo sabe. Se você se humilhar, se você passar a orar a Deus e buscar Ele, essa promessa vai acontecer. Essa promessa vai se realizar. E Deus vai curar a sua vida. Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai mudar a sua história. Deus vai quebrar a maldição. Deus vai quebrar tudo que talvez tenha aprisionado a sua vida. Deus vai quebrar, porque é promessa. E essa promessa foi feita onde? Na casa do Senhor. Então a casa de Deus existe essa promessa liberada. Existe essa promessa liberada aqui nesse lugar. Essa promessa está liberada porque essa é a casa do Senhor. Aleluia. Essa promessa está nesse lugar. Foi a promessa que Deus liberou para a igreja. Foi a promessa que Deus liberou para o templo. O lugar onde vai ser o único para adorar Ele, para buscar Ele. Só que Satanás, ele luta. Ele
difícil de chegar diante de Deus e se humilhar e orar não é fácil. Não é fácil ter uma vida de busca, uma vida constante na igreja. Tem pessoas que começam a buscar a Deus pelo tempo, depois desanima e sai da igreja. Tem pessoas que ela não consegue orar, não consegue ter um compromisso, um propósito com Deus de oração. Por quê? Porque Satanás sabe. Se ela permanecer fazendo o que está escrito nessa palavra, a promessa já está liberada sobre a vida dela. Automaticamente ela vai tomar posse dessa promessa. Ela vai tomar posse. Então a oração é a chave para Deus se revelar. E depois que Deus se revela, você cumpre princípios. Deus ele trabalha com princípios. Tem pessoas que chegam na igreja e só pede. Ela ora muito. É o culto inteiro orando. Ora. Só que ela está pulando a verdade. Ela está só pedindo: meu Deus, me dá isso. Meu Deus, muda meu casamento. Meu Deus, muda isso. Muda minha história. Muda aquilo outro. Mas ela esqueceu primeiro de se humilhar. Ela primeiro esqueceu que o segredo começa se humilhando e depois passa a orar. E essa pessoa se torna pedida. É pessoa que só pede, mas na hora de se humilhar, na hora de reconhecer as suas falhas, ela tem dificuldade de reconhecer. E até mesmo tem pessoas que estão orando, ela cita outras pessoas. Ah, o meu marido, Senhor, ele não crê em ti. Meu marido, ele é assim, ele é aquilo outro. Ah, minha tia é desse jeito. O meu pai é assim. Minha mãe é assim. Ou seja, tu vê que ela está se humilhando diante de Deus. Ela está usando as falhas de outra pessoa e apresentando a falha de outras pessoas para Deus. E fala: meu Deus, Senhor, eu estou assim, é por causa que está falando. Essa pessoa, ela não consegue receber essa promessa que está liberada sobre a vida dela. Porque ela não está assim. Só que eu quero entender algo. Eu quero que você entenda algo profundo do céu para você. Fala que a nossa luta, entenda isso aqui é muito importante. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim o que? Principado, potestade, dominadores, governantes desse mundo. Quando fala da armadura de Deus, entenda isso. Isso é revelação para você. Quando fala da armadura de Deus, que é a única base que você vai vencer os ataques espirituais. Dados informados do maligno falam nessa palavra de Efésios. Seca. Então fala aqui para você resistir aos ataques espirituais, é necessário o quê? Tomar toda a armadura de Deus. Só que se é você tem que tomar a armadura. Então se é algo tomado, você que tomou para você. Não foi Deus que te deu, foi você, entenda isso, tomou para você. Foi você que vestiu, está escrito: revestir de toda a armadura. Você que revestiu do capacete, você que se revestiu da coraça, você que se revestiu do cinto. Foi você que tomou. Então aquilo que nós vestimos, nós podemos tirar. Pega isso. Aquilo que você toma posse, você pode tirar. Então você tomando toda a armadura de Deus, que é as ferramentas certas para você vencer o mundo espiritual, principado, potestade, não vai te atingir só com a armadura de Deus. Você tomou posse dessa armadura, você vestiu ela. Só que existe um detalhe. Você revestir a armadura de Deus, você tem que fazer algo para essa armadura permanecer em você. E no final fala assim: tomai toda a armadura e ficais em quê?
em oração e súplica, em todo tempo. Ou seja, a única coisa que vai fazer a armadura permanecer em você é a oração. A oração é que vai fazer você permanecer na armadura. Porque você, em qualquer momento, se você não orar, você vai abrir mão do capacete. Se você não orar, logo você vai abrir mão da coraça, aonde guarda seu coração, seu sentimento. Se você não orar, logo você vai perder o capacete da salvação. E o inimigo vai entrar na sua mente, no seu pensamento, para fazer você se afastar da presença de Deus. Então, a oração é que mantém a armadura em você. Porque a armadura de Deus você que tomou. Então, se você tomou, você pode tirar ela. Porque se nós recebemos dom espiritual, fala que os dons é o quê? É irrevogável. Por quê? Porque o dom não foi você que tomou, foi Deus que te entregou o dom. Só que a armadura, ao contrário, é você que tomou ela. Então o que você pega, você pode tirar. Então a oração é a chave para você vencer guerra espiritual. A oração é a base para você permanecer firme na batalha espiritual. Talvez você hoje está aqui e você fala, eu oro um pouco. Talvez você um dia já tomou toda a armadura de Deus. Talvez você fale, eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. A salvação está na minha cabeça todo o tempo. Talvez você fale, não, meu coração está guardado. O meu coração está guardado pela coraça. O meu coração é todinho de Jesus. Talvez você fale assim, não, eu amo com a verdade, eu estou com o cinto. O cinto é Jesus. Jesus faz parte da minha vida por inteiro. Aí talvez você fale, não, eu vivo a palavra. A palavra é a base, a espada está sempre na minha mão. A espada sempre está na minha boca. Só que você ora um pouco. E você orando um pouco, Satanás vai tentar fazer você perder a armadura de Deus. Ele vai lutar para você perder parte da armadura. Ele vai lutar para você perder o capacete. Ele vai lutar para você perder a coraça. Para ele poder atuar no seu coração. Para ele poder atuar na sua mente. Então eu quero que você entenda algo poderoso hoje. A chave do cristão tem duas chaves para você hoje. A primeira chave para você vencer o mundo espiritual é a oração. E a segunda chave também é a oração. Só que essa chave abre o céu para você. A oração tem poder para você vencer o mal. E a oração tem poder de abrir o céu para você. A oração tem poder para destravar a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. A oração tem esse poder. A oração tem poder de abrir os céus. Porque quando Elias orou, o céu se abriu. E Deus mandou chuva. A oração tem poder de abrir os céus sobre os homens. Entenda isso. Então, às vezes, nós temos dificuldade de orar. Nós temos dificuldade porque tudo está na base da oração. A oração mantém a armadura de Deus em nós. Que aí o mal não tem poder, e a oração abre o céu, para que Deus venha nos abençoar, para que promessa venha ser liberada sobre nós. Por isso que o mal luta para você não orar, o mal luta para você não vir aqui na igreja. Talvez hoje você enfrentou uma luta para estar nesse lugar. Talvez para você chegar aqui hoje foi a guerra. Satanás talvez se levantou através de pessoas para te desanimar. Talvez Satanás se levantou no trabalho, se levantou de alguma forma para você não estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele não queria que você entendesse isso. Ele não queria que você entendesse essa revelação do céu para a sua vida. Que a chave é orar. Então hoje eu quero que você faça algo, que você siga só essa base aqui. Só essa base é suficiente para você. Essa base de se humilhar, orar e buscar o Senhor. Só quero que você faça isso.
Deus falou, se você orar, se humilhar e me buscar, eu sararei a sua terra, eu mudo a sua história. Se você fizer isso, diz o Senhor. Não é o homem que está falando, é Deus. É Deus que está falando, não é homem. E Deus liberou essa promessa do povo dele. Essa promessa está na nossa vida, igreja. Nós temos esse acesso diante do Senhor. Nós temos acesso ao céu. Nós temos acesso através da oração a Deus. Deus se revela através da oração. Jesus, ele pagou um preço muito alto por nós. E o preço de Jesus deu autoridade para nós. O preço que Jesus pagou quebrou uma barreira. Agora nós podemos só chegar diante de Jesus, orar a Ele, e Ele se revelar para nós. Agora nós podemos chegar diante do Senhor, clamar, buscar Ele, e o Espírito Santo desce sobre nós. Você tem a chave na sua mão. Você tem a chave para abrir o céu na sua mão. Você tem a chave para vencer qualquer ataque espiritual, qualquer guerra na sua vida. Talvez um vício tenha entrado na sua casa. Talvez maldição tenha entrado na sua vida, no casamento. Talvez falar uma palavra para você que você não ia vencer, que você não ia ser feliz. Talvez pensaram nisso. Só que eu te digo algo para você hoje. Você tem uma chave para quebrar isso. Você tem uma chave para abrir tudo aquilo que estava fechado. Você tem uma chave para quebrar tudo, que é a oração. A oração é a chave que está na sua mão. Por isso que é difícil orar. Por isso que é difícil ter uma vida de oração por causa disso. Porque é a chave que Deus entregou para nós. Deus liberou isso através da vida de Salomão para nós. E Deus falou que os ouvidos dele estariam atentos. Os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. Tudo que você ora diante do Senhor, chega diante dele. Não pensa que Deus não está escutando a sua oração. Não pensa que tudo que você faz, as orações não estão chegando diante de Deus. Não pensa nisso. Porque o inimigo luta para colocar dúvida, para dizer que a oração não está, Deus não está escutando, por causa das tuas falhas, por causa dos seus pecados, a oração não está chegando, Deus. Mas está chegando. É porque existe tempo determinado. E nessa palavra fala assim, me buscar. Ou seja, você está se humilhando, você está orando, e você está buscando Ele. É só uma questão de tempo. Buscar, ou seja, permanecer buscando a Ele, permanecer se humilhando, permanecer orando, permanecer, porque tudo existe um tempo determinado, há um tempo determinado debaixo dos céus, há tempo determinado para você. É só necessário nós cumprir esse princípio que Deus falou, pastor. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor, glorifica o nome de Jesus de glória.